Muito boa tarde, pessoas queridas. Tudo muito bem por aí? Desejo que sim. Nós estamos aqui para o nosso encontro aberto online, organizado pelo CRP, através das comissões de psicologia e organizacional e psicologia da educação escolar e educacional. Nosso tema de hoje é psicologia, educação e saúde docente. Quero cumprimentar a todos vocês que já estão presentes em sala. Quero agradecer a presença de vocês aqui e espero que o evento atenda à expectativa de vocês. Eu vou fazer uma autodescrição para que as pessoas que tenham qualquer problema, qualquer dificuldade de acesso, possam ter uma ideia de como eu sou e quem é que está falando. Eu sou Elizabeth Lacerda Barbosa, sou psicóloga por formação, sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, em gestão de pessoas, trabalho com psicodrama, com a dinâmica de grupo, com a psicanálise e com a educação à distância agora, né? Sou professora universitária em uma IES particular aqui da região, coordeno a Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRPMG, e sou sócia proprietária da empresa EB Consultoria Limitada, que é uma empresa especializada em gestão e desenvolvimento de pessoas. Sou uma mulher branca, estou vestindo uma camisa branca, estou com um colete preto por cima, uso óculos, tenho o cabelo bem curtinho mesmo, grisalho, e atrás de mim tem um guarda-roupa do tamanho da parede. Antes da gente partir para o evento propriamente dito, eu gostaria de dar uns informes importantes para vocês. O primeiro deles é que está acontecendo o 7º Encontro Mineiro de Psicologia Escolar e Educacional, um tema afinadíssimo com tudo que nós estamos vivenciando nesse tempo de pandemia, especialmente na área educacional. Não só a área educacional, mas a área educacional foi fortemente atingida, e a gente tem a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho, cujo coordenador, Celso Tondim, nos deu a honra de estar no Encontro Mineiro, tem desenvolvido um trabalho bastante promissor para a nossa categoria, e é importante que vocês, se não tiverem a oportunidade de assistir os eventos, que acompanhem depois pelas mídias do CRP, porque vai ser disponibilizada a gravação. Um outro informe importante é o censo da psicologia. O Sistema Conselho está fazendo um censo no sentido de mapear toda a categoria de psicólogos aqui no Brasil. Esse formulário está disponível até 6 de novembro, e vocês podem acessá-lo através do site do Conselho Federal de Psicologia. É importante falar também que, além desse censo, que é uma coisa nacional, nós temos aqui o CRPMG,
lançando uma pesquisa chamada O Perfil do Psicólogo em Minas Gerais. Então, é fundamental que vocês também acessem e respondam para que a gente tenha um retrato mais real, mais atualizado de quem são os profissionais e as profissionais psicólogos e psicólogas que atuam aqui no estado de Minas. O que eles fazem, onde eles estão, quais são as áreas, enfim. Nós queremos ter essa visão das diferentes realidades que a categoria tem atuado e ampliado esse campo de atuação. Preciso também falar para vocês de um movimento grande, que é o Congresso Nacional da Psicologia. O Congresso Nacional da Psicologia é um evento que reúne profissionais do Brasil inteiro em várias etapas para discutir as diretrizes básicas de ação e de atuação, de incidência política, inclusive, para a gestão que vai ser eleita no triênio seguinte, a partir de 2022, no nosso caso. O tema do 11º Congresso Nacional da Psicologia é o impacto social da pandemia, desafios e compromissos para as desigualdades sociais. Nós pretendemos, nos dias do Congresso, debater esse tema sobre 3 eixos: a organização do sistema conselhos no enfrentamento da pandemia, a defesa do Estado democrático de direito e a defesa dos direitos humanos via políticas públicas, principalmente, e o fazer ético e científico da psicologia na saúde mental. Esse congresso ele tem várias etapas, as etapas dos eventos preparatórios já findaram, nós estamos agora no momento dos pré-congressos. Nos pré-congressos, todas as regiões do estado têm congressos ou presenciais ou online. Seria interessante que vocês, por gentileza, consultem o site do Conselho Regional de Minas Gerais para que a gente possa, para que vocês possam ter acesso mais detalhadamente aos eventos que estão sendo propostos nos locais, nas cidades, que modalidade que é e como que você pode fazer para participar desse movimento importante para a nossa categoria. É preciso, mais do que nunca, gente, que a gente se envolva com as questões da psicologia, ciência e profissão. A categoria precisa estar empenhada, unida e resistente a essas quantidades de retrocessos que a gente tem vivenciado por conta, principalmente, da pandemia. Não só por conta da pandemia, mas a pandemia acelerou muito esse processo e a gente precisa evitar que isso prejudique ou retire conquistas importantes que a psicologia tem construído nesses anos todos de profissão. E uma última informação, não menos importante, é que o Conselho Regional de Minas ele tem várias comissões temáticas. Este evento de hoje, por exemplo, como eu disse, é um evento organizado pela Comissão de Orientação em Psicologia Organizacional e do Trabalho, junto com a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional. Essas comissões elas funcionam desenvolvendo, traçando ações, traçando estratégias no sentido da defesa da psicologia, no sentido da defesa dos direitos humanos
e na possibilidade de assegurar, na medida do possível, pessoas. A gente estava comentando aí, já dando início para o nosso trabalho, nós temos aí duas questões que são proeminentes, eu entendo. Primeiro, que a questão da pandemia, ela agrediu, ela mobilizou, ela mudou todo o sistema de funcionamento de um mercado que estava, de certa forma, normal, né, aos nossos olhos. E, a bem da verdade, o que aconteceu foram mudanças radicais, mudanças que implicaram em mudanças de comportamento, mudanças de estratégia, mudanças de formato de contrato de trabalho, e tudo isso afetou muitas áreas. E a área de educacional e escolar, ela foi também muito sacrificada. E nós estamos aqui para poder falar dessa questão da saúde do docente. Nós precisamos ter um cuidado com os profissionais que estão na linha de frente, também na área da educação, porque, num primeiro momento, não desmerecendo a categoria, óbvio, mas foi priorizada a área da saúde, como se só a saúde física tivesse sido abalada por isso, né? E não foi. A educação, ela sofreu impactos assim que trouxe prejuízos, que trouxe adoecimentos para as pessoas que participam da comunidade escolar. Neste cenário educacional, houve uma suspensão das atividades sem necessariamente haver um tempo de transição necessário para a adaptação, para um planejamento, para uma transição mais tranquila. E isso, na verdade, o que acontece? Gera tensão, gera pressão, gera o que a gente chama na área da psicologia do trabalho de doenças ocupacionais, que são aquelas doenças que estão vinculadas ao fazer, ao trabalho, ao labor. E destacou também, e vocês devem estar vivenciando isso na pele, destacou também a questão da importância de se dar atenção à saúde física e orgânica. Ela vem sendo cuidada dentro da situação de trabalho, mas a saúde mental ainda era muito ignorada. E, com a pandemia, isso veio à tona, reivindicando de nós, profissionais da ciência do comportamento humano e da saúde mental, um planejamento, uma atitude, uma direção, um atendimento. E esse é o nosso foco de hoje. Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, nós convidamos as especialistas Elismara Vaz Thalmas, que eu vou pedir gentilmente, Elismara, quando você começar a sua apresentação, você apresente também o seu trajetória, a sua trajetória, a sua experiência, de onde você está falando, né? Então, a Elismara é uma das nossas convidadas para falar dessa questão da saúde docente, a psicologia, educação e saúde mental dos docentes. E convidamos também a Denise de Paula Romano, que também, faço o mesmo pedido, Denise, por gentileza, que apresente um pouquinho da sua trajetória, do seu currículo, para que as pessoas tenham noção um pouco melhor de quem é você e de onde você está falando, por gentileza. Eu vou mediar esta mesa, neste encontro.
Cada uma das apresentadoras terá cerca de 25 a 30 minutos no máximo para a exposição das ideias principais, e depois que as duas se manifestarem, a gente abre para o público presente, lançar questões, fazer comentários, falar da experiência, enfim, enriquecer esse nosso encontro com a participação de cada um de vocês. Então, eu vou passar a palavra para Elismara. Antes de passar a palavra para você, Elismara, eu gostaria de saber se o meu querido amigo Celso Tondim quer falar alguma coisa enquanto coordenador de uma das comissões que está na linha de organização aí deste evento. Boa tarde, querida Beth. Só vou falar porque é uma notícia de última hora e importantíssima. Primeiro, eu quero agradecer o aceite da colega psicóloga Elismara Talmas e da colega professora Denise Romano. Muito nos honra a presença de vocês. A gente sabe das agendas de vocês, dos compromissos, e tirar esse tempo para estar com a gente. Nós sempre falamos que nós não queremos estar na escola, mas sim com a escola. E não é uma equipe multiprofissional de psicólogos e assistentes sociais atendendo a escola, nós trabalhando com as demais profissionais da educação. E nós temos um lugar na educação, né? Apesar de que, hegemonicamente, no imaginário social, se coloque a psicologia como apenas da saúde, né? Mas eu pedi a palavra para dar a notícia de que existe um projeto de lei, infelizmente, depois de nós termos aprovado uma emenda constitucional a 108, que torna permanente o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, e depois de, na sua regulamentação, no final do ano, nós temos conseguido, na Lei 14.113, se não me falha o número, temos conseguido garantir os recursos para o pagamento dos serviços das psicólogos e das assistentes sociais na rede básica de educação, cumprindo, né, a lei que aprovou esses serviços, né, que é a Lei 13.935 de 2019, tramitando vários projetos que mudam a regulamentação do Fundeb e, nesta mudança, entre elas, retiram o pagamento desses profissionais de psicologia e serviço social. E agora, neste momento, essa notícia, a professora Dorinha, do Democrata dos Tocantins, que é autora de um desses projetos, diante da pressão das nossas entidades, retirou o projeto de pauta hoje para melhor discutir. Então, essa é uma notícia boa, né? E, assim, nós apelamos para, já desde o início, nós temos um diálogo muito bom com uma ex-coordenadora geral, né, do Sindiut, né, do Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Educação, a professora Beatriz Cerqueira, né, a Bia, né, que inclusive foi minha colega de trabalho quando eu trabalhei como psicólogo escolar na rede municipal de Betim, lá exatamente no início da minha carreira como psicólogo e ela como professora de ensino fundamental. Nós temos um grande debate com ela, né, a respeito dessa regulamentação dessa lei que insere serviço de psicologia e serviço social na rede de educação básica de Minas. Ela promoveu já audiências públicas, já mediou contatos com a Secretaria de Estado da Educação, inclusive foi através dela que chegamos em você, Denise Romano. E a gente tem esse diálogo que a gente tem em Minas Gerais, a gente gostaria de espraiar por todo o país, através da Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Educação, para que haja essa compreensão de que nós somos profissionais da educação. Né? Isso que está em debate agora, né? Que a gente não veio para retirar recursos de ninguém, ao contrário, a gente veio contribuir para a melhoria da qualidade da educação, né? E que a gente tem que lutar por aumento de investimento na educação, né? E não cair talvez no canto da sereia de que os psicólogos e assistentes sociais vão retirar recursos dos demais profissionais da educação. Então, estou muito feliz com essa retirada de pauta da professora Dorinha, que outrora foi a favor da nossa causa e que agora não sabemos por que exatamente, né? Talvez é porque o ano eleitoral se aproxima no ano que vem, né? A gente está nessa luta, né?
Então, eu só quis fazer essa introdução, desculpa se já tomei muito tempo, mas o principal de hoje é que a gente quer conversar sobre a saúde docente, né, num mês em que a gente comemora o Dia da Professora e do Professor. Muito obrigado, Celso, pelas palavras, principalmente pela boa notícia, né? Dá um tempo de respiro para a gente. E agora eu vou passar a palavra para a Elismara, com cerca de 25 a 30 minutos para a sua exposição, Elismara. Peço que você fale do seu mini currículo e que você faça uma autodescrição, por gentileza. A palavra é sua. Ok, boa tarde. Que notícia boa que o nosso colega Celso já nos dá. A gente já começa assim, né? Até mais empenhado, viu, colega? Muito obrigada, né? Gente, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui nesse momento, né? Tirando aí um pouquinho da tarde de vocês para a gente estar trocando experiências, aprendendo, crescendo, né? Indo mesmo em direção aí dessa nossa luta que é constante, né? Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho da minha trajetória e depois me autodescrever, né? Bom, meu nome é Elismara, eu sou psicóloga de formação, eu tenho especialização em educação infantil e creche e também mestrado em letras, né? Eu já atuo há mais de 20 anos na clínica e também como psicóloga escolar, tá? Já há bastante tempo, né? Eu comecei a minha trajetória como professora, isso me dá aqui, né, um conforto muito grande, porque eu nunca estive fora da escola, né? Quando o Celso disse ali, né, estar com, né, trabalhar com a escola, isso nos dá um acalento. Eu fiz magistério ainda, né, na juventude, e depois escolhi pela psicologia, mas nunca estive fora da escola. Atualmente, eu trabalho, né, numa IES aqui, da cidade de Juiz de Fora, a rede privada, como professora nos cursos de pedagogia, educação física e psicologia. Coordeno também um curso de pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, e, atualmente, eu sou a psicóloga escolar também de uma rede de ensino privada aqui da nossa cidade. Não só de Juiz de Fora, mas nós temos também outras unidades em outras cidades. E também atuo na clínica, né? Então, essa é um pouquinho aí do meu mini currículo, né? E quero agradecer muito mesmo, viu, ao convite que vocês, né, fizeram na pessoa da nossa colega Elizabeth Lacerda, para estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, né, como professora e também, né, que, a meu ver, nós temos conseguido aí fazer um movimento, tá, para que as coisas realmente, né, possam acalentar em meio a tanto turbilhão, né? E vou me descrever, então, tá bom? Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos compridos, tenho olhos verdes, uso óculos, tenho mais ou menos 1,60, tenho 53 anos, estou vestida com uma blusa branca, e atrás de mim aqui, né, tem um armário com algumas peças que eu gosto muito de artesanato. Bom, então é isso. Vamos continuar, Ed? Vou deixar aqui. Por favor, Elismara. Eu deixo essa parte para o curso, que eu vou ter muita coisa para anotar. Então tá bom. Aqui. Então já posso introduzir, então, tá certo? Por favor. Então tá jóia. Então vamos lá, gente. Após então essa descrição, eu queria começar conversando com vocês, trazendo aqui um trechinho de um poema que eu separei, só para que a gente começasse a pensar
que é um trechinho de um poema de Cora Coralina, que diz assim, olha, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no meio do caminho incerto da vida, que o mais importante é decidir. E aí, né, a partir desse trecho, eu gostaria de começar a conversar com vocês, trazendo esses temas que eu achei extremamente pertinentes, porque eles conversam o tempo todo, né? Falar de educação, de saúde docente, psicologia, na verdade, é ter uma atitude de enfrentamento a tudo isso que vem acontecendo, né? Como eu disse na minha apresentação, eu nunca estive longe da escola. Minha mãe é professora, né? A minha primeira formação foi lá no magistério, e desde então eu sempre estive ali, dentro desse cenário, perpassei por todos os segmentos, desde creche, educação infantil, né, ensino superior, pós-graduação, e nunca, eu acho que nunca se falou tanto de saúde mental quanto nos últimos tempos, né? Não que já não houvesse instaurado, a gente sabe disso, né? Enquanto professores, sabemos o quanto a questão do adoecimento ele já vem com a gente há muito tempo, né? É histórica, cultural, né? Mas, de repente, nós tivemos aí uma trajetória que foi abruptamente interrompida, né? E a Beth trouxe muito bem, né, essa questão da ênfase, né, que foi dada, principalmente, né, para a classe médica, não desmerecendo, lógico, né, como ela bem colocou, mas nós tivemos, sim, muitas mudanças muito abruptas, né? A escola se viu extremamente perdida. E aí a gente teve que, sim, que criar novas possibilidades, né? Que da noite para o dia, né? Como fazer aquilo que nunca tínhamos feito, nos adaptarmos, né, a novas tecnologias, a cada dia novas propostas diferentes, sem contar, né, isso que eu estou falando aqui, todo mundo sabe, sem contar da nossa carga horária, né, do quanto, principalmente aí, né, segundo as pesquisas apontam, né, para a mulher, o quanto isso foi difícil, porque as crianças ficaram, né, em casa, então os afazeres triplicaram, então a gente sabe de tudo isso, né? A gente lá para frente, eu acredito que daqui a 3, 4, 5 anos, nós teremos aí pesquisas bem mais fundamentadas, né? Porque, a princípio, estamos aí, né, trazendo algumas informações, hipotetizando, né, algumas consequências e tudo mais, mas nunca se falou tanto de saúde mental no cenário escolar, né? E é interessante porque eu vivo isso, né? Vivi e continuo vivendo. E alguns professores me perguntam constantemente, né, Elismara, como que nós vamos sair disso? Como que estaremos daqui a um tempo? Eu falo, gente, ninguém sabe. Na verdade, né, a única coisa que talvez acolha, que acalente um pouco, é pensar como nós estamos passando por isso, né? Talvez que estratégias nós tenhamos conseguido, né, elaborar para poder realmente passar, né? E aí, como a Cora Coralina traz, né? Porque nesse caminho incerto, né, só nos coube o quê? Decidir fazer, né? Para aqueles que realmente, né, conseguiram, e a gente está caminhando, mas a gente sabe o preço, né, que pagamos e estamos pagando. Todos nós sabemos. Eu brinco até, eu costumo dizer, né, que assim, que com o corpo não se negocia, né? Quando ele grita, ele grita. E muitos corpos gritaram, né? Muitas mentes gritaram nesse momento, tá? E aí, né, com base nisso tudo que a gente vem experimentando, tá? A minha proposta hoje é falar um pouquinho aqui para vocês, né, do que eu pude realizar nesse período não só pandêmico, né? Ela me proporcionou
nesses momentos. Por que eu falo que proporcionou? Né? Porque, na verdade, assim, é um dos principais fatores e que muito assim que mais viabilizou um trabalho efetivo da psicologia escolar nessas instituições em que eu estou foi que a gente pôde abarcar um número maior, né, de profissionais, porque o trabalho coletivo nesse momento fez toda a diferença. Mesmo que as demandas chegassem de maneiras muito específicas, né, dos professores, das famílias, dos alunos, de toda a comunidade acadêmica, mas a gente pôde desenvolver muitos projetos pensando em como acolher. E foi muito interessante, porque um dos projetos que eu e minha equipe, né, eu tenho hoje 14 estagiários de psicologia escolar comigo, olha que isso me deixa extremamente feliz também, né, porque a gente está abrindo esse novo horizonte para os nossos alunos, né, de psicologia. Então, o que me deixou extremamente contente foi que eles vieram para esse projeto e ele nasceu, perdão, de uma fala de um professor, né? Nós estávamos numa reunião, tá? Pensando, né? Na volta, no presencial e não sei o quê. E aí um dos professores, né, me levanta a mão e diz assim: olha, mas quem vai cuidar da gente? Como que vai ser isso? Né? Então, o nosso projeto ele se intitula Quem Cuida de Quem Cuida, porque foi nesse momento que eu falei, joia, nós estamos muito preocupados, né, em como atender as demandas nesse momento dos nossos alunos, como adequar as novas metodologias, né, como fazer isso, fazer aquilo, mas e aí? E a nossa ferramenta principal, que é o nosso docente, que se vê nesse momento extremamente angustiado, quando tudo parou, quando mudou, agora na volta, né? Porque é tudo assim, parou, parou, voltou, voltou. Né? Não se tem realmente esse tempo, né, de pensar, né, de se formular algumas coisas. Então, eu tenho, sim, né, professores que estão ainda extremamente temerosos, ansiosos, aquela coisa toda. Então, assim, eu quero aqui, tá, dividir um pouquinho com vocês, né, do que tem sido feito não só antes da pandemia, mas que eu acho que foi assim maximizado, né, no momento da pandemia, porque o serviço de psicologia se viu extremamente útil. Eu posso dizer para vocês que eu já estava, né, nessa rede, tá, já, né, com outros projetos de acolhimento, de trabalhar com a questão da orientação profissional, enfim, de muitos projetos, né? Mas que nesse momento em especial houve um crescimento vertiginoso do serviço de psicologia. Então, a todo momento, a gente, hoje mesmo, na parte da manhã, eu participei de uma formação, né, com todos os professores da rede que eu atuo, porque eles queriam falar um pouco mais sobre PDI. Então, olha que coisa, eu considero isso muito produtivo, gente. E aí, assim, né, só trazendo aqui um pouquinho, tá? Um pouquinho, né, um pouquinho do que a gente tem feito, tá, juntamente com a equipe, né? Eu vou descrever aqui para vocês algumas ações, né? E depois no finalzinho a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Muitos projetos, como eu disse, né, foram criados, tá? Dentre eles, né, um que abarcasse um momento de escuta para os nossos professores, né? Não só da educação infantil até mesmo o ensino médio, cursos livres, né? Para que eles pudessem, sim, ter alguém nas suas unidades, para que eles pudessem, né, trazer qualquer demanda, trocas de experiências, né? Questões ali com os próprios alunos ou deles mesmos. Então, nós criamos esse espaço onde eles sabem que não só no presencial, mas virtual também, tá? Muitas formações docentes que trazem, discutem assuntos, né, que muitas vezes também vão facilitar, vão viabilizar, né, essa troca, esse momento. Então, como eu acabei de falar, né, hoje de manhã nós tivemos uma, confeccionamos muitas cartilhas informativas, fizemos uma cartilha sobre saúde mental, né, que foi assim, a gente percebeu
que haviam muitas informações acerca da pandemia, né? Então, o setor da enfermagem criando folhetos informativos e tal, e de repente os professores também começaram a falar, né? Olha, a gente queria ouvir mais um pouquinho, né? A gente queria saber mais, por exemplo, o que é ansiedade, Elismara? Né? O que a gente pode, por exemplo, dentro do contexto escolar, né? Como é que a gente pode trabalhar até mesmo, né? Existem ferramentas para que a gente possa trabalhar isso dentro do contexto escolar, né? Deixando bem claro, né, que o nosso fazer é bem diferente do fazer clínico, lógico, né? E aí nós desenvolvemos uma cartilha também sobre saúde mental que levou muitas informações para os nossos professores e os demais atores, porque tudo que a gente faz abarca toda a comunidade, tá? Rodas de conversas, palestras, lives temáticas, muitas lives foram feitas também com a participação, né? Fizemos escolas de pais também, né? Para que a gente pudesse dialogar, tá? Agregar esse diálogo aí, né? Entre pais, famílias, entre famílias, escola. Esse suporte também, como eu disse, né? Ele foi ofertado também para os alunos, não só no online, mas agora no retorno também. Uma das questões que foi também bastante discutidas, né, foram as estratégias e ferramentas que nós podíamos desenvolver ali na escola para que a gente pudesse, de alguma forma, né, cuidar de quem está cuidando. Então, assim, revisitar suas emoções para que esses professores pudessem, de alguma forma, né, estar também visitando a emoção do outro que está ali com ele. Então, assim, foram muitos projetos, tá? Dentro na educação infantil, muitos projetos envolvendo a questão do socioemocional, né? Do reconhecimento e legitimando também, né? Todos os sentimentos que as pessoas nesse momento estão trazendo. Então, eu acho que é isso, tá, gente? Assim, né? Bem en passant, né? Foi essa a minha experiência desses últimos 18 meses aí, e posso dizer para vocês assim que tem sido extremamente enriquecedora. Claro, não se trata aqui, né, não estamos negando todas as dificuldades, as demandas, o sofrimento, né, a desvalorização, de jeito nenhum, a gente sabe que está posto, né, mas eu reafirmo, tá, a minha crença no serviço de psicologia e continuar, né, possibilitando que não só as aprendizagens, mas também as interações, né, elas possam acontecer de uma maneira um pouco mais leve, né, mediante a tanta coisa que vem acontecendo, tá? Então, é isso, Beth, é isso, pessoal. Elismara, eu quero agradecer a você esses pontos importantes que você ressaltou. Celso já tinha falado na apresentação dele da importância de se fazer psicologia com a escola. O trabalho tem que ser desenvolvido com a, e não simplesmente na. E você traz essas questões importantes, como a questão do diálogo, de valorizar o socioemocional. Eu acho que o caminho é esse. Nós temos aí uma possibilidade de ampliar a nossa atuação através de um trabalho bem planejado, bem construído e muito bem fundamentado. Temos hoje boas teorias que possam embasar esse nosso fazer. Quero te agradecer pela sua exposição, tá? Eu que agradeço. Agora eu quero passar a palavra para Denise de Paula Romano. Igualmente, Denise, peço a você, por gentileza, que fale um pouquinho do seu currículo para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais e que você também faça uma autodescrição, tá certo? Também você terá cerca de 25 a 30 minutos, por gentileza. Ok. Então, muito boa tarde. Meu nome é Denise de Paula Romano. Sou professora das séries iniciais do ensino fundamental. Completei, neste ano de 2021, neste mês de outubro, 25 anos
no município, meu cargo de origem é o cargo do município de Betim. Me lembrei de você, viu, Celso? Saudar você também. Sou contemporânea da Beatriz, lá na rede municipal de Betim. Nós ingressamos no mesmo concurso, ela em julho e eu em outubro do mesmo ano. Sou uma mulher negra, estou usando... estou usando uma camiseta Não interrompendo vermelha. você, mas assim, o seu nome não me era estranho mesmo. Mas, na verdade, não era Romano, né? Porque esse nome, o Romano, é do meu marido, né? É Denise de Paula Santos. Eu ingressei junto com a Bia lá em Betim. Então. Acho que é. É que eu vi seu nome completo, né? Mas abreviei para Romano, mas enfim. Então é isso. Prazer em revê-la, então. Prazer é todo meu. A gente muda um pouco a aparência também, né? Estou usando um penteado que se chama... Até pesquisei aqui, viu, gente? Porque chama Bantu Knots, que é uns coquinhos africanos que eu estou usando. Atrás de mim tem uma parede com várias medalhas de corrida que não são minhas, de corridas e de competições de pedal, não são minhas. 2 bonecas que eu ganhei lá no Vale do Jequitinhonha, que estão aqui atrás. Acho que é isso. Estou usando uma camiseta vermelha de luta, escrito "Lute como uma professora", que é quase um uniforme, né? Que a gente tem usado aí desde que assumimos, desde que estamos na carreira da educação como professoras. Respondo atualmente pela coordenação geral do Sindicute Minas Gerais. Iniciei minha militância no movimento sindical no ano 2000, lá em Betim, lá no início da carreira, um pouco depois do início da carreira, como dirigente, e também sou dirigente da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da CUT Minas, aqui de Minas Gerais. CUT Minas de Minas Gerais, ótimo, da CUT Minas. Então, eu ouvi atentamente a exposição da Elismara, e eu queria agradecer muitíssimo o convite, né, da Elizabeth, do Conselho, para estar aqui dialogando com vocês a respeito de um assunto tão importante e fundamental para nós, trabalhadores em educação. Primeiro, eu vou fazer um pequeno recorte. Nós estamos já, né, a pandemia para nós iniciou em março de 2020, nós já estamos em outubro de 2021, e nós tivemos, então, esse processo de suspensão total das aulas, muito mais pela atuação do sindicato junto à justiça do que pelo desejo ou pelo cuidado do governo do estado de Minas Gerais, que desde abril do ano passado já tentava reabrir escolas, porque não tinha, e acho que ainda não tinha compreendido a dimensão da pandemia e a forma como ela nos atravessa e a forma como ela impactaria de uma forma brutal qualquer tipo de reabertura presencial de escolas lá nesse último período. Na época em que o governo queria a reabertura, nós não tínhamos sequer uma discussão de vacinas. Então, assim, isso é muito revelador, e acredito que as práticas são reveladoras do que é que está por trás, né? Das intenções e dos objetivos. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é importante a gente colocar. Nossa categoria na rede estadual de Minas Gerais são 1.500.000 alunos que nós temos, e 200.000 trabalhadores em educação, mais ou menos, na ativa, com um percentual de 59% desse número são de contratados. Então, é um estado que não gosta de concursos públicos, que não é um governo, né? Não é um estado, é um governo que não reconhece concursos públicos, e tudo que fez desde que tomou posse foi justamente para desconstruir isso, que é um princípio fundamental para a nossa categoria, e acredito que deva ser uma defesa de vocês também, agora que vocês têm a Lei 13.935, que obriga o Estado, os municípios a ofertar. Então, a gente precisa desse processo de profissionalização,
nada de precário, nada de contratos temporários, porque aí fica fácil retirar de acordo com a conveniência, né? De acordo com a conveniência do momento, de acordo com a conveniência política, e fica política de governo e não política de Estado. Então, por isso a gente defende com unhas e dentes a realização de concursos públicos, para vincular de forma, como prevê a Constituição, trabalhadores em educação na rede estadual de Minas Gerais. Depois eu vou explicar por que eu estou falando disso. Então, veio a pandemia, as aulas foram suspensas, e agora? Os estados fizeram ensaios, experiências. Um professor disse para mim que eram gambiarras pedagógicas. Estou falando, óbvio, do que nós vivenciamos na educação pública estadual. Com um processo brutal, que já estava acontecendo na escola antes, mas que ficava muito restrito ali ao muro da escola, um processo brutal de controle, um processo brutal burocrático, de preenchimento de diários eletrônicos, planilhas, e depois com a educação não presencial, isso foi aprofundado, e o Estado só se preocupou em aprofundar os mecanismos de controle do professor e do trabalhador em educação, não se preocupou em democratizar acesso ou em oportunidade. O governador deu uma entrevista num canal de YouTube essa semana passada, sexta-feira, se não me engano, dizendo que Minas Gerais pagou uma ajuda de custo para as professoras adquirirem celulares. Isso não é verdade. Minas Gerais não pagou R$1, nem 50 centavos para subsidiar o professor a desempenhar o trabalho não presencial, que trouxe um processo profundo e exacerbado do adoecimento que a nossa categoria, do adoecimento mental que a nossa categoria já sofre há muito tempo, por conta das condições de trabalho, por conta da escola que reflete todas as contradições da sociedade e por conta da falta de política pública para atender e para prevenir, porque eu acho que muito mais tratar prevenir, fazer um processo de prevenção desse adoecimento que agora acomete tanto trabalhadores em educação quanto estudantes, quanto as famílias, né? Porque todo esse processo da pandemia nos trouxe isso. É um governo, então esse trabalho remoto, governo recentemente, acho que foi no início do ano, para vocês terem ideia e para medir, exemplificar. O mecanismo de controle do professor, através do sistema, vazou uma lista no site do Itaú Unibanco, da Fundação Unibanco, não sei se vocês tiveram acesso a isso, com todos os nomes, com todos os MASPs de professores e com quantos minutos, segundos e nanosegundos eles acessaram os aplicativos e as ferramentas, o aplicativo e as ferramentas do regime de educação não presencial. Esses dados estão na mão de um banco. Esses dados estão na mão de um banco, não precisa dizer mais nada, né? Quando a gente diz que está na mão de um banco. Então, nós vivenciamos todo esse processo de mecanismos de aprofundamento dos mecanismos de controle do nosso cotidiano, do nosso fazer, e uma lógica de que a tela do computador, e não para nós isso não é real, substituiria o processo de interação do professor com seu aluno na construção cotidiana de uma sala de aula. Claro que a educação não presencial foi o que foi possível, mas os governos não se empenharam e nem se esmeraram em fazer adaptações, em criar infraestrutura para que essa educação não presencial alcançasse o maior número de alunos. E quem ficou com essa tarefa, com esse sofrimento e com esta cobrança fomos nós, os professores. Que fomos correr atrás de alunos, procurar alunos, montar grupos de WhatsApp surreais, assim, com, sei lá, 9 mensagens no final do dia. Nós tivemos situações que aconteceram, né, no início. E isso ficou
o que seria responsabilidade do Estado ficou transferida diretamente para a professora, para o trabalhador em educação, para a professora que tinha que procurar, literalmente, e ainda tem, onde estavam seus alunos, porque o Estado não tem nenhum tipo de infraestrutura e não se preocupou em ter, nesse 1 ano, quase 2 anos de pandemia, para se preparar, para atender, como se nada tivesse acontecido. Acabou a pandemia, um dia passou esse tempo todo, morreram 600 mil pessoas, nós vamos voltar para a escola dia 5 de novembro, com 100% dos alunos, e ótimo, está tudo bem. Nós não vamos receber professores nessas escolas que tiveram óbitos nas suas famílias, nós não vamos receber na escola professores que tiveram Covid e ainda lidam com as sequelas da doença, nós não vamos receber nessas escolas alunos que perderam a avó, a mãe, a madrinha, a tia, a vizinha, a irmã, a professora. Então, vou beber água. O governo do Estado de Minas Gerais é isso. É o governo da ausência completa da política educacional. E das outras também, dos outros setores também. Quanto menos alunos tiverem matriculados na rede estadual, melhor para o governo, melhor para eles. Faz um processo brutal de municipalização de vagas, de matrículas no ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Elismara não passou por isso aí em Juiz de Fora, porque a prefeita de Juiz de Fora não quis aderir ao projeto Mãos Dadas e não quis municipalizar as escolas de 1º ao 5º ano. Aqui em Belo Horizonte também a prefeitura não quis, Contagem também não, mas Celso, infelizmente, em Betim, nós tivemos toda a rede estadual do 1º ao 5º ano municipalizadas lá pelo prefeito que aceitou a proposta e pelo governo do estado que vendeu a proposta. Então, o estado está transferindo a sua responsabilidade para o município, dizendo que isso é regime de colaboração, e na outra ponta do ensino médio, aí para ver o nível do adoecimento mental que a nossa categoria se encontra por conta da política do gestor. Além das questões sociais, além das questões pessoais de cada um, essas questões gerais atravessam a todos e impactam emocionalmente cada um de uma forma, né? Cada pessoa elabora ou não elabora o que vivencia da sua maneira. Então, o governo, na outra ponta, está entregando o ensino médio para as OSCs, as organizações sociais, sem fins lucrativos, mas que lucram. O Tribunal de Contas ensinou isso para a gente essa semana. Elas lucram, sim. Elas não podem aplicar fora do seu escopo, mas internamente elas lucram. Está entregando 3 escolas como projeto piloto para a gestão do ensino médio, aqui em Belo Horizonte 2 e uma em Sabará, os professores completamente desesperados, porque os efetivos têm que procurar outra escola para trabalhar e não tem vaga disponível, os designados estão demitidos, estão no olho da rua, e os alunos sequer foram consultados a respeito disso. Então, todos esses processos que estão acontecendo trazem impactos geracionais para a política educacional, impactos físicos, psicológicos, de adoecimento, que se desdobram. Agora atingem também aos nossos alunos, porque a não condição de acessar o ensino não presencial também adoece, também deixa os meninos ansiosos, estressados, sem esperança, porque acho que é isso que é o mais grave, né? Quando a gente tira a esperança, né? E foi isso que a pandemia e a falta de coordenação, tanto do governo federal, Bolsonaro, genocida, tem que abrir esse parêntese, e o governo do estado de Minas Gerais, que é o irmão gêmeo do Bolsonaro, que copia todas as políticas de destruição que o MEC está fazendo, são aplicadas aqui pela Secretaria de Estado da Educação também. Então, isso gera, e não tem nenhum tipo de acolhimento
dia 5 de novembro, as escolas vão reabrir aí. E o menino que está se cortando em casa? Isso ficou muito comum. Assim, eu não sabia, a gente não tinha dimensão disso. A gente não tinha dimensão. O menino que se corta em casa, o menino que não tem mais esperança de voltar para a escola porque teve que começar a trabalhar, porque nós estamos vivendo uma situação de fome. Um botijão de gás custa R$135. Então, todas essas questões estão colocadas. Nós, do Sindiúti, acho que a gente cuida muito pouco, viu, Elismara e Elizabeth? Acho que a gente precisa pensar. O problema é que é tanta coisa e tanta luta que a gente faz que a gente cuida muito pouco dessa questão da nossa categoria. A gente denuncia, mas nós temos quase nada de ação efetiva em relação à proteção da saúde psicológica da nossa categoria. A gente precisa ter condições, né, de pensar também nesta dimensão do trabalhador em educação, que foi, depois da saúde, eu ouso dizer, que foi a categoria mais explorada, agredida nesse processo da pandemia. Ouvi que você é preguiçoso. Essas professoras, porque nós, como somos a maioria mulheres, né? Essas professoras não querem trabalhar, estão em casa ganhando sem receber, aliás, recebendo sem trabalhar. Tem que terceirizar tudo mesmo, tem que privatizar a escola, né? Dizer que nós somos vagabundas, irresponsáveis, porque isso foi dito por gestor, né? O próprio genocida disse isso, e nós ouvimos de deputados, de ministros, etc., esse tipo de agressão. Então, a nossa categoria foi muito agredida. E apesar do governo, apesar desse quadro, a nossa categoria se dedicou. Professor é assim, só para já finalizando, não, ainda tem 5 minutos. Estou marcando, viu, Elizabeth? Eu pus um cronômetro aqui do meu lado. Eu nunca obedeço, viu? Tem gente que me xinga todas as vezes que faz reunião. A Lise, lá da Federal, é uma que toda vez ela se vinga de mim, porque quando eu estou coordenando, ela vai e ultrapassa o tempo também. As professoras, então, sofrendo esse processo de violências. Professor é assim, 24 horas no ar, no trabalho não presencial. Aí eu estou com o meu celular, o meu e-mail. Vou deitar. Já trabalhei 12 horas, 8 horas além da minha jornada do cargo que eu fiz concurso. Será que o aluno respondeu o e-mail? Vou abrir para ver. E é isso que a gente faz. Foi 24 horas, full time, sem sábado, sem domingo, sem feriado, com aquela preocupação de que, poxa, será que meu aluno me procurou e eu não vi ainda? Que é diferente, né, da escola presencial. Então, a gente faz isso, apesar do governo, apesar de Minas Gerais ser um dos piores salários do país, não paga o piso. Uma professora hoje, eu vou falar que não incorporou o abono ainda, vai incorporar agora em novembro, um abono que deveria ter sido incorporado há 3 anos atrás, e o governador achando que foi a última coisa bonita que fez na vida. R$ 1.978,52, o vencimento básico de uma professora da rede estadual de Minas Gerais. Né? O inicial. Nossa carreira vai até a letra, até o W, de tanto tempo que demora para chegar no final da carreira. A idade chega, a gente aposenta e você não consegue chegar ao final da carreira. Então, são essas questões que nós estamos enfrentando. E, para finalizar, estamos fazendo lá, junto com o FEPEM, que é o Fórum Popular de Educação, acho que eu não falei nada, acho que eu falei, né? Fórum Popular de Educação de Minas Gerais, meus últimos minutos. A avaliação do Plano Estadual de Educação,
que prevê, é uma lei que foi aprovada em 2018 na Assembleia Legislativa, que prevê várias dimensões em que o Estado precisa atuar com metas, com objetivos, universalização do atendimento, aumentar a escola de tempo integral, do ensino fundamental, não é com oficineira, com professor nos 2 turnos, nada contra oficineiro, mas a educação ela precisa ser profissional, né? Com profissionais formados. Proteção à comunidade LGBTQIA+, que vivem, que estão dentro das escolas. A educação de jovens e adultos, que praticamente acabou com esse processo da pandemia. E bota a culpa e assim, já estava diminuindo. A pandemia veio com uma grande oportunidade de diminuir ainda mais a oferta da educação como direito aqui no estado de Minas Gerais. Então, é isso que nós temos enfrentado, além dos ataques da pauta bolsonarista extrema, né? Ataques às mulheres, às professoras, aos negros, à comunidade LGBTQIA+, até os psicólogos progressistas também são atacados, né? Eu acompanho, né? Eu acompanho no Facebook a Dalcira, né? A Dalcira, ela é da direção do CRP aqui de Minas, né? A última vez que acho que ela é da direção, se não estou enganada. Nessa gestão, não. Ela foi não, então era na anterior. Mas, assim, acompanha essas disputas, essas lutas, essas denúncias que são feitas, que são, às vezes, tendo os profissionais expostos, né? E acho que nesse momento da pandemia, porque tudo virou online, né, gente? Até a terapia, né? Até a terapia online, né? Então, nós não vamos sair do mesmo jeito que nós entramos nesse processo. São marcas que a gente ainda não consegue dimensionar do ponto de vista social, do ponto de vista da educação e do ponto de vista da saúde mental também. E com governos que não se importam com o direito à educação, não se importam com as mulheres, não se importam com os indígenas, não se importam com os quilombolas, só se importam com os banqueiros, só se importam com os donos das locadoras de veículos que pagam 1% de IPVA, enquanto nós, mortais, que temos um carro, ou às vezes nenhum, né? Mas temos um carro, pagamos um valor muito maior de IPTU do que as grandes locadoras de imóveis, de veículos. Então, é um governo que faz para os amigos, para os empresários, povo, quanto menos negros, quanto menos favelados, mas não é porque saiu da condição de favelado ou de morador, favelado não, né? De morador de comunidade, perdão. Não, porque se depender da política é o extermínio mesmo. Quanto mais morrerem na mão da polícia, quanto mais morrerem de Covid, quanto mais morrerem de outras causas, melhor. Então, é nessa luta, nesse mar revolto que a gente navega aí nesse processo. Eu queria depois, né, uma outra oportunidade, sentar com vocês, talvez com o Celso também, com a Elizabeth, para a gente tentar pensar alguma coisa que socorra do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do adoecimento mental, a nossa categoria que tem sofrido muito e que teve o sofrimento elevado à 10ª potência com esse processo da pandemia. Obrigada, eu passei acho que 2 minutos do tempo previsto. Eu estou fazendo propaganda, né, porque eu nunca consigo respeitar o tempo, mas hoje eu estou disciplinada. Então, é isso, obrigada demais, assim, é uma honra estar aqui com vocês, dialogando e trazendo a nossa realidade da escola pública, a realidade do grande projeto de destruição da escola pública que está em curso em Minas Gerais e que não foi maior justamente por conta da luta do Sindiúti,
da luta dos trabalhadores em educação e da nossa deputada, Celso disse muito bem, a Beatriz Cerqueira, que é a presidenta da Comissão de Educação e que faz uma defesa intransigente dos serviços públicos lá naquela casa legislativa. É isso, obrigada. Muito obrigada a você, Denise. Eu gostaria de reafirmar alguns tópicos da sua fala. O primeiro é o lema da tua camisa: lute como uma professora. Adorei, tem que ser por aí mesmo, porque ainda hoje, infelizmente, é muito comum a gente escutar assim: você trabalha ou só dá aula? Me poupe, né? Me poupe. Então, ressaltar essa categoria profissional é mandatório, é para ontem, é urgente e precisa da categoria se unir. Uma outra coisa que você fala é com relação às políticas, né, educacionais que já estavam funcionando. A educação de jovens adultos, por exemplo, os incentivos, as bolsas, os acessos mesmo à educação, como eles foram afetados nessa questão da pandemia por falta de comprometimento político de quem é responsável pelas políticas públicas nestas áreas, em termos de política de Estado. É uma pena que profissionais da educação sejam vitimados por aqueles que estão lá dentro de um congresso, dentro de uma sala, tomando decisões sem o conhecimento suficiente da rotina, do cotidiano e da importância de se investir na educação. A ONU lançou uma pesquisa onde as pessoas pesquisadas responderam que para cada $1 gasto no investimento com a questão da saúde mental dentro das escolas especificamente, a instituição recebe 4 em retorno positivo. E esse é um olhar, é uma informação que não circula, parece que não há interesse em divulgar esse tipo de informação. Uma outra coisa que você traz, e a Elismara trouxe também, são os impactos da pandemia. Quando a gente está falando do impacto da pandemia, a gente está vendo que ela fez um estrago em várias áreas, não foi só na área da educação, mas a educação ela foi, de fato, muito atingida, muito atingida. E como eu disse, nós não tivemos tempo de fazer um preparo, de fazer um planejamento, e fomos obrigados a trabalhar a partir da nossa própria casa, perdendo esse limite do que é pessoal e do que é profissional. Nem todo mundo tem um espaço reservado, uma condição de ter uma sala, de ter um lugar onde você possa exercer o seu trabalho com o mínimo de dignidade. Às vezes está todo mundo ali, é um cômodo para uma família de 5, 6, 7 pessoas. E quando se trata de crianças, por exemplo, eles não têm essa censura crítica de falar, pô, está trabalhando, eu não posso interromper. Ela quer atender a necessidade que ela está sentindo ali naquele momento. Então, se ela tiver que te interromper, ela vai te interromper. Então, isso gera estresse, isso gera angústia, isso gera ansiedade, acarretar em problemas ocupacionais de saúde, inclusive de saúde mental. É desnecessário falar, porque eu acho que todos nós vivemos isso na pele,
a questão da angústia, da depressão, da ansiedade, do estresse, da síndrome de burnout, como é que isso aumentou você falou em potência 10, eu falo a enésima potência, porque, para mim, é um crime o que está se fazendo nas condições de trabalho e na cobrança que é feita de uma forma indevida. Como se não bastasse as pessoas pensar que a gente não trabalha, né? Porque nós estamos em casa, não está tendo aula, então não está trabalhando. Desconsiderando como a nossa sobrecarga de trabalho foi amplificada. Nós estamos trabalhando muito mais e nós estamos sofrendo aí uma redução de salário, porque parte das despesas que eram lá na instituição, como, por exemplo, a rede da internet, a energia, papel, isso tudo era consumido lá na instituição. Hoje, não. O professor arca com isso dentro da própria casa, sem ter recebido nenhum tipo de incentivo, de compensação e de condição de trabalho. Eu chamo até de condição de trabalho, porque para eu mandar alguém trabalhar em casa para a minha empresa, é preciso que eu dê a essa pessoa condições de trabalho dignas para que ela continue, no mínimo, produzindo aquilo que estava acostumado a produzir. E o que é pior é a questão do controle que vocês falaram. A questão do controle já era um absurdo o controle que era feito em cima do trabalho do docente, e ele foi amplificado, sendo que agora os critérios não são mais o mesmo. Então, que controle que é esse? Com base em quê que a gente está medindo esse desempenho? Como é que nós vamos avaliar isso? E aí, meu Deus, não tem saúde mental que dê conta desse tipo de coisa, né? Não tem saúde mental que dê conta dessas situações todas. Que as relações sejam online, a gente está vendo que não tem jeito. Eu não sei se volta ao que a gente considerava normal, e se voltar, como é que vai ser? Agora, o fato é que sequelas vão ficar, porque o trauma o estrago causado é grande. Então, eu fico pensando aí, e eu gostaria de ouvir um pouquinho, pela experiência de vocês duas, Elismara e Denise, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês no sentido de não só da relação educacional, porque eu acho que o processo educacional exige presença, exige contato, exige troca de olhares, de fala, de expressões, de leitura da comunicação não verbal, eu entendo assim, mas eu gostaria de ouvir de vocês como é que vocês imaginam a Elismara, por participar de um grupo grande, de uma empresa com várias unidades espalhadas, e a Denise, principalmente por esse lado mais institucional, ligada mais ao sindicato. Como é que fica essa redução maciça de professores e a contratação ou a substituição por pessoas não devidamente habilitadas, inclusive para esse momento, para esse tipo de situação que nós estamos atravessando. Eu gostaria de ouvir o que vocês têm visto na prática, o que vocês têm escutado dos nossos colegas profissionais. Por favor. Posso ir primeiro, Elismara? Pode, querida. Então, de 2020, eu disse na minha fala que o Estado de Minas Gerais tem
59% no caso de professores, eu vou conferir aqui o dado, que são contratados. Isso, no ano de 2019, que foi o ano que começou sem a pandemia, o Estado faz todo o início de ano um grande processo de contratação de profissionais. De 2019 para 2020, o número de vagas a menos de professores reduziu o número de contratados em 40 mil, de 2019 para 2020. Esses dados são comprovados pela própria folha de pagamento. A própria secretaria forneceu esses dados para nós. Então, foram 40 mil vagas de contrato a menos no Estado. Então, são 40 mil desempregados no Estado de Minas Gerais, no ano mais grave da pandemia, porque em 2020 nós não tínhamos vacina. No ano mais grave da pandemia, então, mas era um projeto que já estava em curso. Em 2019, a primeira ação do governo do Estado foi cancelar a educação. 80 mil vagas de educação de tempo integral, aí no caso das matrículas, foram finalizadas. Terminou 2018 com esse programa em curso. 2019, primeira ação do governo foi extinguir o programa de tempo integral. Depois retornou, mas não retornou, nunca retorna com o mesmo número de vagas de quando a política foi retirada. E agora, nesse ano, inclusive esses dados no Plano Estadual de Educação, o que Minas deveria ter cumprido, ela regrediu o número de matrículas atendidas para a educação de tempo integral no ensino fundamental, porque agora o governo lançou um grande programa de educação de tempo integral para o ensino médio, que já tem pilotos acontecendo que provoca evasão, porque por conta da condição socioeconômica na escola, os meninos, alunos do ensino médio, trabalham em outro turno. Eles não têm condições de ficar o dia todo na escola. Eu estou dizendo de condições financeiras, porque eles precisam ajudar na renda da família. Então, um colégio, por exemplo, vou citar aqui escolas tradicionais aqui de Belo Horizonte, que chegaram a ter 7 mil alunos, hoje tem 1.000 alunos, porque os meninos vão evadindo da escola, porque não tem, eles são obrigados a aderir ao tempo integral, não tem outra oferta, não tem noturno, no ensino médio à noite, para atender o aluno trabalhador, e isso provoca aí um processo de evasão no ensino médio. E essas questões que você perguntou, Elizabeth, é justamente de olho no recurso. O Celso começou a dizer no início da fala dele sobre a aprovação do Fundeb, né? O Fundeb permanente, com mais recursos. A educação tem recursos vinculados, por isso as empresas, os grandes conglomerados, Fundação Lema, Grupo a Croton, que vendem o produto da educação, né? Que vendem aplicativo, vendem apostila, vendem agora curso, formação de professores, a própria Fundação Unibanco, vem com a boca do jacaré, da abertura da curva, né? Que os estatísticos dizem, com uma abertura de boca de jacaré em cima dos recursos vinculados da educação, que é onde tem recursos. Onde tem um recurso que o Estado precisa estar. Se não passar a PEC 32, obviamente, não pode passar, porque vai atingir, não vai ter psicólogo na escola, viu, gente? Se a PEC 32 passar, não vai ter nem professor, não vai ter nem escola mais, né? Então, assim como o regime de recuperação fiscal que o Zema mandou para a Assembleia. Se passar na Assembleia, também não vai ter psicólogo em escola estadual de Minas Gerais, nem assistente social, nem professores, vai ser tudo um grande aulão com um telão de um professor lá de fora, com uma mesma aula para todo mundo, no mesmo horário. Claro que eu estou fazendo uma hipérbole aqui, mas é um pouco isso, assim.
porque é a destruição completa do que a gente conhece como escola, desde a Constituição de 88, do que a gente conhece. Para vocês terem uma ideia, na escola estadual hoje o diretor não pode mais matricular o aluno. Vocês sabiam disso? Eu não posso ir na escola do lado da minha casa querer matricular minha filha, porque eu tenho que preencher o formulário da internet. O sistema vai me direcionar para uma vaga, que pode ser a 5 quilômetros da minha casa, sendo que na rua da minha casa tem uma escola. Nem o horário de aulas os professores podem fazer mais no estado de Minas Gerais. O sistema, que tem uma diretriz, porque o sistema não opera sozinho, né? Embora eles queiram que a gente acredite o sistema tem uma diretriz, e é o sistema que faz o horário de aulas, que controla a frequência dos meninos, que controla a frequência do professor, que controla tudo, e que controla o número de turmas e o número de contratos. Então, assim, é um grande processo, um grande projeto, como dizia Darcy Ribeiro, né? A destruição da educação no Brasil é um projeto. Então, e agora um projeto em curso, né? Com esses 3 anos de tragédia completa e absoluta desse governo que é surreal, esse governo Bolsonaro, que não vou nem... É surreal, nem vale a pena elencar aqui tudo que esse governo fez. Eu espero que as pessoas tenham compreendido, porque em outros momentos, quando a gente falava disso, a gente era meio que apedrejado nos espaços. Eu acredito que aqui isso não vai acontecer, mas é a verdade, é o real. As pessoas foram iludidas, foram enganadas por um processo de mentira, de disseminação de notícia falsa, de uma madeira de piroca. Desculpa, mas foi isso mesmo. Acreditou na de piroca, acreditou em kit gay, acreditou. Agora vão acreditar que a vacina da Covid provoca AIDS. Né? Porque é surreal o que a gente tem vivido com esse presidente que comete crime dia sim, outro também, dia seguinte, que usa as instituições do Estado para proteger a rachadinha da família, né? E ficou tudo naturalizado. Imagina se isso acontecesse uns 10 anos atrás. O ministro da Economia da empresa de petróleo e anunciou a privatização, as ações subiram e ele ganhou milhões nessa semana. Há 10 anos atrás, se isso acontecesse, era a execução sumária em praça pública, né, da vida política, estou dizendo, de quem fizesse isso. Hoje não. Tá? Ministro, continua lucrando, continua ganhando, enquanto o povo come lixo. É muito triste, muito surreal isso tudo que a gente está enfrentando, mas a gente precisa remar. E continuar remando, porque uma hora isso vai ter que terminar, esse buraco vai ter que acabar. É lógico que não é uma reconstrução que nós vamos fazer, que vai durar 1 ano, ou 2 anos, ou 4 anos. A destruição que eles empreenderam é tão brutal que nós vamos levar décadas para reaver o que é nosso por direito de comer, de existir, e de ter a educação como direito para os nossos filhos, para os nossos netos, acho que até para os nossos bisnetos, né? Porque do jeito que as coisas vão, é geracional isso. Ok. Lismara. Vamos lá, né? Só trazendo aqui uma questão que a Denise colocou, né? Dizendo que estava aí, né, fazendo uso de uma hipérbole, mas não está longe não, tá, Denise? Os aulões não estão aí ao ar livre, não, mas já estamos, né, com aulões e bem complicado, né? E turmas lotadas e só não estamos ao ar livre ainda, tá? Mas daqui a pouco, né? Mas deixa eu vou falar um pouquinho, Beth, quando você fala, né, dos traumas, né, das lacunas. Isso a gente tem discutido muito, não só no cenário, né, da aprendizagem, como que isso vai, como é que será? Né? Como que essas nossas crianças, adolescentes, adultos, né, que passaram aí tanto tempo sem esse contato, né, sem esse contato tão direto, porque realmente, né, por mais que a gente fez o que a gente conseguiu fazer, tudo bem, mas nós sabemos, né, que muitas consequências surgirão. Quais serão? Não sabemos ainda.
Mas uma coisa que me chama muita atenção, e aí, Denise, você fala, né, do número de meninos se cortando cada vez mais. Olha só, não só meninos se cortando, mas muitos de nossos adolescentes também com ideação suicida. E você vê que isso tudo é resultado do quê? Da desesperança mesmo, né? De não se ver nada, talvez um pouco melhor, eu acabo, né? O que me resta? Me resta dar cabo daquilo que eu tenho, que é a minha vida. Então, isso realmente a gente vem acompanhando, né, muitos comportamentos acontecendo e surgindo aí, não só da questão pandêmica, né, mas de todo esse cenário. Então, assim, o que me preocupa muito, Beth, é o seguinte: nós já temos uma educação extremamente patologizada. Nós já temos, a gente já luta muito. E isso me preocupa, porque o pós-pandemia, e nós sabemos, né, que muitas coisas aí, né, muitas lacunas estarão muito presentes, não só na vida deste aluno que teve aí a oportunidade, o privilégio de ter em casa um celular, uma internet, não sei o quê, mas também daquele outro que a situação daí é pior ainda, que não teve, entendeu? E como é que vai ficar isso? Nós vamos criar mais CIDs? Nós vamos criar mais remédios? Já não basta aí o que está hoje, né? A nossa escola virou, né, um hospital, entendeu? Onde a criança não tem nenhum direito mais de não ter nada. É incrível isso. Parece que todo mundo tem que ter alguma coisa para se legitimar o fato dele estar ali, né? Então, assim, o que mais me preocupa em relação não só, né, da questão das aprendizagens, porque essas lacunas aí a gente sabe que elas até podem ser, de alguma forma, reestruturadas, porque a criança aprende, adolescente, né, se reconfigura, mas no campo das emoções mesmo. Eu escutei uma coisa outro dia que me chamou muita atenção, que foi de um profissional que disse assim, né? Mas os adolescentes eles já viviam mesmo enfurnados nos quartos, não fez muita diferença. Eu falei, como assim, gente? Como que não fez muita diferença? Uma coisa é você escolher, né, um dia, uma hora ou outra, que faz parte até desse, tem um pouco aí de adolescente ou tal, mas a outra coisa é a partir do momento que você realmente, né, está algo imposto. Então, eu não sei quais serão os prejuízos, mas nós sabemos que serão muitos, né, Beth? Tanto no campo cognitivo quanto no campo das emoções. E assim, e é essa a minha preocupação, sabe? Dessa patologização, desse excesso de laudos, né? Para onde vai aí a nossa geração? Isso me preocupa muito. Elismara, obrigada por você trazer essa questão, porque eu acho que ressalta aí a importância da gente não individualizar os problemas dentro da escola. A escola é um sistema, e a gente precisa considerar esse sistema na hora da gente estar propondo alternativas, propostas, fazendo planejamento de ações que visem a melhoria da qualidade de vida lá dentro daquele ambiente educacional. Acho que a gente precisa mesmo nos preocupar com o que a psicologia pode fazer nesse espaço. Num espaço onde a gente está vendo os nossos referenciais se dirimirem no meio de tanto retrocesso, de tanta agressão, no meio de tanto descaso, no meio de tanta pressão. A psicologia pode prevenir, atuar e ampliar o espaço de presença de qualidade, presença técnica, presença científica, que eu acho que é tudo que estão derrubando por aí, né? Como é que a gente pode estar neste lugar, construindo este novo fazer sem um precedente? Nós não temos uma história que a gente possa nos
como é que eu vou dizer, seguir de exemplo. Não tem um precedente dessa natureza, desse porte e com tanto desmando. Então, como é que nós vamos fazer? Eu acho que é esse o convite que fica, não só para a gente que está estudando esse tema, para a gente que trabalha nessa questão, mas também para a categoria de modo geral, porque a psicologia tem sido convocada muito. As pessoas sentiram na pele que a psicologia tem algo a contribuir. E nós precisamos dar ênfase a essa possibilidade de vida digna para todo mundo, porque não temos outra alternativa. Direitos constitucionais estão sendo aviltados, estão sendo ignorados, e algumas leis estão sendo aprovadas desconsiderando todo esse histórico de, muitas vezes, sucesso nas intervenções. Então, como é que a gente vai fazer isso é a questão da hora, como diz. É a pergunta que não quer calar, como diz o outro, né? Mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Parece que perguntas não tem, não, mas tem uns comentários muito interessantes que a gente gostaria de falar para vocês aqui com relação a tudo que foi mencionado, né? E eu gostaria, inclusive, que, com base nesses comentários que foram feitos, Elismara e Denise falem depois sobre as considerações finais para a gente encerrar aí o nosso encontro. Mas os comentários que a gente viu é o seguinte: a Jéssica Marques, por exemplo, comentou que, ao invés de não receber os alunos e professores devido à perda que tiveram dos seus entes mais próximos, né, para o Covid, deveriam ter em mente como acolher os indivíduos e ver como todos estão emocionalmente. Essa como a gente já disse aqui, é mandatório. A saúde física já vem sendo cuidada de alguma forma, mas a mental parece que agora ela ganhou um novo espectro, né? Uma nova visibilidade. O Leonardo Finelli vai falar o seguinte: não há professores ou psicólogos participando da tomada de decisão das mudanças impostas pela Covid, o que cria o problema do cúmplice. Não somos convidados. Infelizmente, políticas que nos afetam diretamente sequer chegam ao nosso conhecimento, que estão sendo votadas, que estão em pauta, que estão sendo discutidas, e sabe-se lá por quem. Infelizmente, é assim. O Jaelson comenta o seguinte: não foi diferente na Bahia. Muita sabotagem nas escolas e nos espaços culturais, nos ambientes de ensino e de aprendizagem. Penso que isso não é nem estadual, sabe, Jaelson? Eu penso que isso é um problema mundial. Nós estamos sofrendo na pele essas consequências dessas atitudes, dessa sabotagem, dessas estratégias perversas para lidar dentro da educação. A Jéssica, de novo, comenta assim: os professores precisam, com urgência, de acolhimento perante a saúde mental. E aí eu parabenizo a questão do projeto Quem Cuida do Cuidador, porque o cuidador está cuidando, mas ele também sente, ele também sofre, ele também se angustia, ele também tem insônia, tem pesadelo, e aí a gente precisa saber quem é que está cuidando
dessas pessoas. O Celso Tondin diz: o que eu percebo toda vez que se fala do tema saúde docente é que isso envolve o sofrimento dos educadores, não só pelas condições em que eles vivem e trabalham, mas dos alunos também. Não há como separar a realidade da outra. É sofrimento ético-político, como a psicóloga social Bader Sawaiva trata. E o André Machado diz o seguinte: a falta de cuidado com a saúde mental e física dos professores demonstra o descaso que sempre houve com a profissão. A Iramar comenta aqui a distribuição nas escolas que não respeita a proximidade da residência vai constituir uma perda da qualidade de vida. E a Jéssica traz que precisamos ter um olhar mais amplo para os jovens e é necessário também ampliar esse olhar para os educadores. Para finalizar os comentários aqui, neste momento de instabilidade, gera grandes transtornos na saúde mental de todos os profissionais. O mais constante na nossa vida tem sido a mudança. Esse é um comentário da Iramar Souza. Então, gente, eu penso que nós estamos numa situação crítica, extremamente crítica. Penso que nós não temos, infelizmente, como fazer uma previsão de como que isso vai acabar, o que vai resultar disso, mas infelizmente, uma certeza eu tenho: sequelas vão ficar. E se o adoecimento já era uma prática dentro das escolas ignorada, as pessoas não consideravam a possibilidade daquele educador estar sofrendo com aquelas condições, com aquelas situações. Agora, na pandemia, então, a coisa agravou muito mais. E agravou muito mais não só pelo lado da educação, mas pelo aquele lado econômico, financeiro e social que a gente citou aqui no decorrer das falas. Acho que foi bastante produtivo e eu gostaria que Denise e Elismara se manifestassem dando um fechamento, né? Fazendo uma análise desse encontro virtual, para que a gente possa encerrar depois com a fala do Celso Tondin, que é o outro coordenador da comissão organizadora deste encontro. Ok. Pode falar, Denise? Bom, eu quero agradecer a participação. Acho assim, é sempre momentos muito ricos para que a gente possa realmente saber, né, do que estamos fazendo, se estamos pelo menos, né, trilhando caminhos possíveis, né? Porque não se, como a Beth falou, né, não se tem um trilho agora, a gente tem trilhas, e são muitas as trilhas, onde vamos chegar, não sabemos, né? E aí eu quero chamar a atenção aqui quando a Jéssica coloca, né, que os professores precisam com urgência desse acolhimento. Jéssica, eu me sinto privilegiada nesse momento, né, por estar tendo essa oportunidade de acolher e ser acolhida, porque quando eu acolho o meu professor, eu estou sendo acolhida também. Quando eu coloco em prática não só tudo aquilo que é minha formação na área psíquica, lembrando, né, de que eu sempre falo isso quando as pessoas perguntam qual a sua profissão, eu falo, eu sou professora e psicóloga, porque primeiro eu fui professora. Então, eu sempre falo isso, sabe? E eu tenho muito amor por tudo aquilo que eu faço. E é muito desafiador a nossa profissão, eu sei, né? Mas como a Denise falou, o telefone toca, a gente tem que ir lá e falar, meu Deus, será que é um aluno? Será que eu posso, né, fazer alguma coisa por ele? E a gente faz isso. Então, assim, eu estou
nesse momento, sabe, me sentindo muito feliz por estar podendo fazer alguma coisa. E, às vezes, quando você fala, mas o que eu posso fazer? Só de você criar um espaço de fala legítimo, só de você criar um espaço de escuta, só de você acolher, parece pouco, mas a gente já está fazendo muito para alguém que já está sem falar há muito tempo. Por isso que nossos corpos estão adoecendo, né? O inconsciente está gritando, né, Beth? Tem que sair por algum lugar. Então, o adoecimento é isso, muitas vezes por essa falta legítima, né, de fala, mas de quem te escute, porque às vezes a gente está gritando na escola, mas não tem quem nos ouça. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz. Depois, se alguém quiser saber mais um pouco desses projetos, pode estar procurando, a gente pode aí, né, trocar aí figurinhas, tá bom? E é isso, tá? Muito obrigada por esse momento. A gente, no melhor dos cenários, né, a gente gostaria que todos os alunos da rede pública, privada, seja o que for, que todo mundo realmente tivesse acesso, né? E os professores também, a um mínimo de qualidade. Mas a gente não vai nunca, né? Vamos esperançar no sentido aí freiriano, né? Não vamos desistir, mas vamos continuar fazendo, né? Não é só esperar a coisa acontecer. Bora lá, né? Bora lá. É isso, obrigada. Então, queria agradecer muitíssimo pelo convite, dizer que nós precisamos mesmo, viu, Elismara e Elizabeth, todos que estão aqui nessa sala, de muito, 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 muito Paulo Freire. Reler, revisitar, ler novamente. Outro dia eu estava lendo de novo as cartas, que foi a última publicação, né? Que nem foi ele, né? No final, depois que ele já havia falecido, e quando responderam as cartas. Eu li outra vez, e assim, cada vez que a gente lê uma obra, né, um dos livros da obra de Paulo Freire, a gente aprende novamente. Então, a gente precisa muito, muito de Paulo Freire, precisa muito da educação socialmente referenciada, precisa muito de defender a educação como direito, não como mercadoria. E essas iniciativas são fundamentais. E cuidar da saúde mental, psicológica de todos, não só dos que tiver, porque fica difícil às vezes separar, né? Como a Covid foi tão brutal, eu duvido que tenha alguém que não teve nenhum tipo de perda trazida pela outros. Alguns tiveram muitas perdas, outros tiveram perdas menores, mas não tem como mensurar, né? Quem foi mais atingido do que o outro. Então, a gente discute pouco, por exemplo, quem teve Covid escapou e está sofrendo com as sequelas. Né? A gente fala muito pouco disso. Então, acho que não é possível separar. Então, o acolhimento precisa ser para todos, de forma como política pública, sem fazer um processo de ter que escolher a quem vai ser acolhido, quem vai ser tratado, quem vai ser atendido por todas as nuances que precisam estar, por todas as profissões, por toda a rede de atendimento que precisa funcionar dentro e em volta da escola, porque a escola é o lugar do reflexo de todas as contradições e de todos os problemas da sociedade, que vai ficar ainda mais em evidência no pós-pandemia, no retorno presencial, e os governos não se preparam para isso. Então, eu queria agradecer demais, uma honra estar aqui com vocês, deixar um convite, que é para coisa presencial, tá, gente? Mas eu preciso fazer, né? Amanhã é dia do servidor público, nós vamos fazer um ato lá na porta da Assembleia Legislativa, a partir das 13h30, concentração, acho que por volta de 15 horas a gente faz o ato, vai ter música, vai ter denúncia, nós vamos usar máscara e obedecer às regras, né, de distanciamento, porque nós não somos como o governo do estado. E queria deixar um convite, se vocês puderem, algum de vocês tiver condições, tiver vacinado 2 vezes já, ou já tiver tomado a dose de reforço, estou esperando a minha, estou doidinha que chegue logo para nós também.
para fazer uma saudação lá em nome do Conselho e nos ajudar aí contra a aprovação do regime de recuperação fiscal e a defesa dos serviços públicos, que é a nossa pauta mais imediata nesse momento. É isso. Obrigada e obrigada demais. Celso, por gentileza, palavras, considerações finais suas? Então, eu estou tentando aqui organizar as minhas ideias, os meus sentimentos, porque é tudo muito conturbador, parece, sabe? Mas eu acho que não dá para a gente ficar numa postura de negar o problema. A gente tem que fazer contato com ele e lidar com ele, né? Eu fiquei pensando o quanto que essa falta de coordenação, e isso eu posso falar até tranquilamente, porque fiz um estudo dos documentos emitidos, para vocês terem ideia, até onde eu cheguei, nós tínhamos 2 resoluções do Conselho Nacional de Educação. O Ministério da Educação não fez absolutamente nada. Então, eu fico pensando quanto que todos esses impactos que estão sendo produzidos em nós, né, em nós profissionais de educação, nos educandos e suas famílias, não é uma política. Né? É uma política, algo planejado, ou seja, o quanto que na omissão, no não fazer, no não planejar, entre aspas, tem um planejamento, tem uma intenção. Né? E a gente se dá conta disso já é um caminho. Né? Então, eu saio daqui pensando o quanto que esse descuido ele vai nos mobilizar para que a gente aprenda que nós temos que tomar nas mãos de nós mesmos. Não no sentido do autoempreendedorismo, né? De uma visão liberal, né? De Estado, mas realmente de coletividade, de produção do bem comum, né? Da vida digna, né? Como a gente tem começado agora a falar, né, Beth? Nas nossas organizações, né? De vida digna para todos, todas e todes. Então, muito obrigado pelas palavras de mobilização para isso, né? Acho que eu me sinto mobilizado para isso. E, infelizmente, a má notícia, eu disse com uma boa, é que parece que o PL, que altera, né, a regulamentação do Fundeb, voltou para a pauta, portanto, volta o risco hoje iminente de retirada do financiamento de serviço de psicologia e serviço social através do Fundeb, né? Então, é uma gangorra mesmo, eu acho que isso também é uma forma de fazer política para nos destruir emocionalmente, acho que isso também não deixa de ser um planejamento, né? Mas, como diz daquela música popular, né? Nós trupica, mas não cai, né? E haja saúde mental. Isso que eu tenho lido e ouvido em todas as redes hoje, haja saúde mental. E eu tenho dito que eu mesmo estou me sentindo com pouca, né? Então, vou ter que recorrer muitas vezes aos colegas aí para psicoterapia, mas esse tipo de atividade política e de formação como a nossa, ela também é terapêutica, né? Porque não há solução fora do coletivo. A gente tem que se cuidar, obviamente, em muitos processos individualizados, né? Mas a saúde é produzida no coletivo, né? Assim como as doenças também são, né? Então é isso. Muito obrigado, Elismara. Foi uma surpresa muito agradável te ouvir. Eu não te conhecia, né? Até hoje, né? Tive as melhores referências através da Beth. E Denise, foi um prazer reencontrá-la, né? Mesmo que virtualmente, né? Demoramos para se achar, né? E um abraço aí para as colegas de longa data, né? Do Sindiúti, né? E Beth, não preciso nem dizer, né? Maravilhosa, poderosa, como ela diz para todo mundo que ela que é, né? Muito obrigado por essa organização. E isso vai ficar, esse encontro vai ficar disponível, né? E com certeza muitas pessoas que não puderam vir hoje já estão dizendo que querem assistir lá. É verdade. A Carol depois, o pessoal da assessoria do Conselho disponibiliza o link nas mídias do Conselho, vai estar disponibilizado lá. Eu quero, antes de encerrar, reafirmar com vocês a importância de participar das 2 pesquisas que eu citei no início, a do Conselho Federal
e a do Conselho Regional de Minas, e quero também reafirmar a importância de vocês não só participarem do movimento do Congresso Nacional da Psicologia, como mobilizar a nossa categoria em favor. Hoje nós vimos aqui, em pouco espaço de tempo, como é que as políticas vêm e vão, como é que as coisas favorecem, desfavorecem, e, na grande maioria das vezes, a gente está perdendo espaço num momento onde a gente está sendo solicitado pela sociedade. E o Congresso Nacional é o momento da gente traçar as diretrizes para a ação do Sistema Conselho no próximo triênio. Então, mobilize, participe, consulte o site, tem um site no Conselho de Psicologia, um hot site com todas as informações detalhadas de data, hora, tema não, data, hora, localização e como participar de todo esse processo. Quero oficialmente, em nome do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, agradecer a todas vocês que se fizeram presente nesse momento de reflexão útil, necessária e urgente. Quero agradecer especialmente Denise e Elismara pela disponibilidade de estar conosco, falando da experiência, contando como é que isso está acontecendo na prática também, sob diversos olhares. E gostaria também de agradecer a parceria do meu amigo Celso Tondim, coordenador da Comissão de Psicologia Educacional e Escolar, e agradecer, óbvio, ao Conselho Regional de Psicologia, que nos propiciou a oportunidade de estar podendo realizar e conversar com o público interessado sobre essas questões que nos afetam. Tá? Muito obrigada mesmo e até breve.